Fala, Adriel, tudo bem? Vamos para a parte agora de planificação. Eu vou te mostrar do jeito que eu trabalho, tá? E daí você, no caso, se trabalhar de uma forma diferente, você pode adaptar, ou também você pode tirar alguma dúvida, se quiser mudar a forma de algum jeito. Mas creio que é tranquilo, tá? É um comando simples também, só que ele requer alguns cuidados. A única coisa é igual o Record History que eu te disse, né? Ele também requer alguns cuidados, tá? Mas eu vou fazer aqui e você vai entender com facilidade, tá joia? Primeira coisa, eu vou dar uma organizada aqui. Aqui tá todas as peças 1, né? Eu vou mudar de cor, tá? Opa! Eu mudei a 3, mas não tem problema. Eu vou mudar todas de cor pra gente localizar melhor o que a gente está fazendo, tá? Vou colocar aqui peça 4. Trazer essas aqui, Change Object Layers. Tá joia? Vamos por outra cor. E a peça 1 para diferenciação, tá joia? Feito isso, essa peça ela tá um sólido, tá vendo? Se eu explodir ela vai se tornar várias faces. Só que eu posso trabalhar com ela sólida sem problema algum. Todas se repetem, então nós vamos planificar uma e usar para as 4 depois, jogando por medidas, tá? Para renderização depois, talvez a gente precise fazer as 4, mas vamos lá. O comando é o squish, tá? Você vai digitar squish, enter. Você vai clicar nessa face, tá? Face 1. Ela planifica. Existe o Smash também. Só que o Smash, nem sempre, dependendo da peça, eu vou te dar o exemplo. Aqui pode ser que dê certo, por ser reto, tá? Ela vai te dar já todas as faces, tá vendo? Mas talvez, quando for uma peça, essa aqui talvez não dê. Quando for uma peça abaulada, oval, alguma coisa, ó, o Smash às vezes distorce. Aqui foi bem, tá? Mas o Squish tem uma particularidade que eu vou te mostrar. E ele é mais preciso, tá? Quanto mais a peça for, aqui é a 1, né? 2. Quanto mais a peça for, deixa eu ver nessa vista. Vou dar aqui menos 90 graus ou 90, só para alinhar. Como eu dizia, quanto mais a peça for diferente, o Smash não dá essa qualidade. E o Squish, ele é uma planificação que você vai ver que ele é uma ponte entre o 2D e o 3D. Enter. Quando você precisar trazer alguma coisa do 2D, do Corel, por exemplo, ou criar alguma coisa aqui, que eu já vou te dar o exemplo, o Squish funciona muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Eu girei errado. Tem que girar aqui no azul 90 graus ou menos 90. Depois nós vamos arrumar isso aqui de qualquer forma, tá? Aqui eu tenho as 4 partes. Por que eu fiz as 4? Você pode usar apenas uma e soldar uma na outra depois, dar o aumento que você precisa. Mas talvez você vai querer fazer algum texto na hora de renderizar. Ou você vai querer fazer... Deixa eu isolar ele, que eu vou dar o squish aqui agora.
seria o topo. Deixa eu afastar ele. E embaixo, talvez na hora de renderizar, você vai precisar de todas as vistas, entendeu? De todas as laterais mapeadas, vamos dizer assim. Portanto, é legal desde o início ele tá organizado, tá? Mesmo sendo a mesma medida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Deixa eu te falar uma coisa. O squish, você pode alterar algumas coisas, por exemplo, posição, igual eu tô dando 90 graus, girando. Mas se você não pode distorcer essa peça de forma que, vamos supor, se você fizer algo do tipo isso, você pode prejudicar depois a sua modelagem. Outra coisa, a partir do momento que você alterar a peça, seja de tamanho, ou alguma dimensão, ou mexer algum desenho, você vai criar um novo squish para ela, entendeu? Por que eu tô te dizendo isso? Eu vou te dar o exemplo agora, tá? Vamos supor que essa barraca tem uma espessura aqui, tá? Um relevo. Você pode fazer da seguinte forma: você vai criar um retângulo. Esse aqui é o 1, tá vendo? Tá? Curves, né? Vamos fingir que seria um relevo paralelo assim, mais ou menos. Poucas curvas. Você vai fazer um squish back. Você vai clicar no plano, vai clicar na linha e você trouxe ela. Tá vendo? Aí vamos supor que isso aqui fosse um relevo. Você vem dar um split aqui, ó. Opa. Você vem dar um split aqui, ó. Aí eu vou criar uma espessura aqui, por exemplo. Surface Tools. De 3, vamos supor. Tá vendo? Eu usei uma linha 2D para modificar uma peça 3D. Certo? Outra coisa, quando você precisa localizar quem é quem. Por exemplo, eu vou vir aqui, procurar o texto, já está até mais ou menos pré-definido. Um A, um B, eu digitei aqui agora há pouco. Um A, um B, um C e um D. Tá? Essa é a peça 1, certo? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou posicionar ela aqui, mais ou menos. Também posso fazer isso nas duas. Só não vou fazer em tudo agora. Um E, um F. Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas a lógica é essa, para você entender a posição. Um F é essa que foi o topo, né? Isso aqui você vai usar bastante depois, quando você for fazer mapa de textura para render, tá? Quando você criar materiais lá na frente, você vai entender. Aqui mais é para localizar a posição, porque por enquanto aqui também nós temos uma peça que ela é simétrica, tal, mesma largura, mesmo comprimento. Ela poderia ser irregular. Aí vamos supor, como eu sei que ele está planificado de ponta cabeça,
Se ela é dos dois lados, ela é um retângulo. Então eu vou lá no Squish Back, tá? Clico aqui, seleciono. Ó, vou dar conta agora. Eu vou dar um 90 graus nela, fazer na outra vista para você. Menos 90 para mudar o sentido. Eu vou dar o Squish Back agora, tá? Ok, aí ó, tá posicionado, tá joia? Vou fazer isso com o B também, ó. Vamos ver se ele tá na posição. Squish Back. Ok, tá certo. No C, Squish Back de novo. Não, primeiro vamos mudar a posição, né? Curvas. Squish Back. Deixa eu te dar só uma coisa que eu não falei nem na hora de fazer o squish, nem de fazer o squish back. Você só vai dar um clique na peça, ó, e soltar. Você não precisa dar enter nada, ela já vai selecionar a única superfície, tá? Você não precisa dar enter nada. Só depois que você selecionar as linhas que você dá o enter, tá vendo? É bom até ir fazendo para treinar. Mesma coisa quando eu for dar um squish, tá? Ó, enter, por exemplo, nessa peça. Eu só vou dar um clique e mais nada. Aí ela vai abrir isso aqui. Aí sim eu dou enter. Squishing. Ok, ela fez o squish aqui, tá vendo? Só que eu vou deletar porque isso aqui é depois. Agora falta o 1D. Menos 90. Deixa eu te mostrar outra forma de girar. É aqui, ó. Botar 2D ou 3D. Você dá um ponto onde você quiser, tá? Com o Shift eu cliquei aqui, com o Shift eu cliquei aqui. Também gira sem ser o Gumball, tá? Então vamos lá. Squish Back. Ok. Um A, B, C e D. Ah, vamos supor que eu tivesse com essa peça invertida, 180 graus. Se fosse dar o Squish Back, opa, ela ia sair de ponta cabeça lá, tá vendo? Aí eu girava ou o texto ou a peça, tanto faz. Vamos no 1E. Vamos esconder aqui essas aqui, ó. Squish Back. 1E. Ok. E... opa. 1F. Ok. Ficou um pouquinho fora de linha lá, mas não tem problema. Eu posso criar aqui, por exemplo, Squish 01 e jogar todas essas ferramentas aqui. Change Object Layers. Posso pegar as curvas. Change Object Layers, tá? E eu só vou abrir esse Squish quando eu precisar dele. Você entendeu? Aí eu planifiquei essas colunas, correto? Posso voltar como estava. Esse squish, como que eu faço depois? Eu não altero essa superfície. Eu venho aqui, ó, duplicar, edge ou border, clico na peça, enter, eu dupliquei, ó, tá? Aqui você viu que veio um monte de linha. Eu não preciso, se eu for trabalhar com esse monte de linha, isso aqui permanece inalterado.
que eu faço? Eu vou criar um retângulo, alguma coisa, eu vou criar uma linha mais enxuta, tá vendo? Essa aqui eu deleto. Eu tenho a minha peça planificada. Isso aqui eu vou exportar, igual você já deve fazer, exportar seleção. DXF AutoCAD. Vamos por aqui 01.dxf, exemplo. Salvar. Ok. Depois eu vou e importo lá no Corel, ou no Photoshop, onde eu quiser, ou na máquina de corte, numa plotter, numa impressora e tal. Certo? Então, isso aqui permanece inalterado. Ah, mas eu tenho que dar um aumento aqui para costura, para solda. Eu crio uma paralela, por exemplo, de 5, se eu quiser, de quantos eu for fazer. Opa, 5, Enter. Mas não, o aumento é só nessa região aqui. Eu crio uma linha, tá? Eu dou uma paralela de 5 aqui, por exemplo. Eu vou criando uma peça de forma que eu possa depois imprimir e cortar ela, fazer o que eu quiser. Você entendeu? Ou de repente você vai imprimir em A4 e vai reproduzir isso à mão. Você vem aqui no Linear Dimension, ó. Tá vendo? Aqueles 44 daquela hora, ó. Você já tem os fatores aqui, já tem já as medidas do que você vai fazer. Você entendeu? Você imprime isso em A4 e reproduz numa régua. Aí fica ao critério de cada um, conforme for usar a ferramenta de corte. Eu posso jogar isso aqui tudo dentro do Squish, Change Object Layers, e usar só quando eu precisar. Agora eu vou fazer o Squish dessa peça aqui, tá? Mas agora eu vou fazer o Squish diferente do Squish Back que a gente fez. Eu vou importar, eu desenhei aqui a sua logo, só a letra, logo Sapeca. Tá pequenininho aqui, mas eu vou aumentar com o Gumball. Vamos supor que aqui você não vai usar um material de para renderizar. Você não vai usar um material de render criado em mapa de textura. Você pode criar as próprias letras, depois recortar. Então o que você faz? Vou fazer uma outra ferramenta aqui. Por exemplo, isso aqui é a 2, né? Vou criar aqui um new layer logo. Vou copiar esse objeto ao layer, tá? Aí eu vou apagar tudo, deixar só isso. Aí eu venho explodir nessa peça, ó. Explodir. Eu apago tudo menos a tampa, vamos dizer assim. E aqui selecionando tudo, eu posso ou vir aqui, dar um split e cortar tudo, tá? Deixar só ela. Como eu posso, já que essa peça não vai ser aproveitada, Ctrl Z, eu posso vir no Trim, tá vendo? Observação, para que isso dê certo, as curvas têm que estar fechadinha, tá? E como eu sei se uma curva está fechada ou não? Ela tá, ó, de end a end, ó. Tá vendo? Ela tá com emendas, mas está de end a end. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou cortar isso aqui em 2 pedaços. No split, tá? Ó. Aí eu vou vir aqui fazer uma análise dessa curva. Deixa eu apagar isso aqui. Ela vai mostrar só curvas abertas, final e início. Ó, tem 2 pontos separados, tá vendo? E é tão pequeno de se ver. Agora, se eu fizer nessa aqui,
Análise. Ó, não apareceu nada. Só vai aparecer agora porque eu acendi as curvas fechadas, tá vendo? Então quando você vai dar um trim ou quando você vai dar um split, observa se não estiver dando certo, se por acaso as curvas estão fechadas. Deixa eu jogar lá em curvas, que eu não vou precisar mais. Tá vendo? Aí, tá feito aqui. Eu posso vir aqui, opa, selecionar superfície. Opa, é essa aqui. Cliquei na ferramenta errada. Vamos dar aí 0,5 de espessura. Eu tenho aqui Change Object Layers, já tá em logo, né? Deixa eu chamar de volta o que eu tinha escondido aqui. Ah, tá aqui. Certo? Aí, mas e agora? O squish que eu vou fazer nessa peça, deixa eu apagar logo e chamar as curvas novamente, tá? Ó, vou mandar aqui no default mesmo. Não, vou fazer assim, ó. Selecionar isso, isolar, tá? Eu vou projetar, ó, isso aqui. Tá vendo? Eu projetei essas curvas aqui. Deixa eu apagar de trás que eu não vou usar. E eu vou apagar logo. Cadê você? Curvas. Ó, eu projetei as curvas do sapeca que eu vou criar para corte. Tá? O que eu faço? Squish, Enter. Eu clico. Agora, antes de eu dar Enter, eu vou selecionar todas essas curvas. Deixa eu ver se eu pego de uma vez. Pegou coisa a mais ali, deixa eu soltar com o Ctrl. Agora sim. E aí sim eu dou Enter. Ela projetou tá vendo? Essas curvas eu posso jogar no Corel como DXF. Eu posso simplificar essas linhas também se eu quiser. Essas curvas. E quando eu duplicar aqui, ó, por exemplo, duplicar borda ou edge, né? E fizer isso aqui, eu posso exportar e recortar separado, fazer da forma que eu quiser. O importante é que minha modelagem está em tamanho real para eu fazer o que for preciso. E eu posso guardar isso aqui como Squish 02. Change Object Layers. Vamos continuar planificando esse Squish 02. Squish. Opa. Fiz errado. Ele dividiu aqui. Se você quiser a peça inteira, agora você viu que saiu dois lados. Como ela tem uma costura aqui, digamos assim, se você quiser a peça inteira, você pode juntar elas depois. Já que o Rhinoceros não fez o que ele fez na de baixo aqui, que foi acho que saiu as duas na mesma.
modelo está planificado. Salvo lá como Squish 02, jogo lá, né? Change Object Layers. E volto com minhas peças. Aqui está o Squish 02. Deixa eu levar essa logo lá para cima. Aqui está o Squish 01, tá? Agora eu vou te mostrar num outro vídeo como fazer essa parte técnica da amarração aqui, tá? Eu vou encerrar esse e começar outro para não ficar muito longo. E aí a gente já faz esse terceiro aqui que também não tem segredo nenhum. Tá joia?